Esta história começa com um enigma matemático escrito em latim na margem de um livro antigo. O texto dizia: descobri uma prova matemática verdadeiramente maravilhosa, tanto que esta margem é estreita demais para ela. Isso foi escrito em 1637 pelo advogado e matemático francês Pierre de Fermat. A notação no livro foi descoberta depois da morte de Fermat, mas a tal prova matemática maravilhosa jamais apareceu. Sou Malu Cursino, da BBC News Brasil, e neste vídeo falo sobre esse problema que durante mais de 350 anos que se passaram foi ganhando proporções míticas. Isso porque algumas das mentes mais brilhantes na matemática tentaram resolvê-lo e fracassaram, exceto uma. Esta é a história do último teorema de Fermat. Fermat é famoso não só por ter feito algumas das descobertas mais importantes da história dos números, mas também por fazer anotações nas margens dos livros. Os matemáticos tomaram essas notas como desafios e ao longo dos anos foram resolvendo cada um dos enigmas até que só sobrou um, o último. O que faltava para decifrar o último teorema de Fermat era, abre aspas aqui, somente a prova matemática, ou seja, a série de argumentos lógicos que passo a passo comprovam que o teorema é verdadeiro. E na matemática, a comprovação das teorias não admite aproximações, ela deve ser absoluta. Esse ponto é fundamental para entender o enorme esforço intelectual dedicado à demonstração do teorema ao longo dos séculos. Além disso, parte da fama desse teorema vem do fato de que a matemática que a gente conhece hoje seria irreconhecível se não tivessem ocorrido tantas tentativas de resolver o enigma. Um exemplo disso é o conceito matemático de ideal, que é central na álgebra moderna e veio à tona justamente após uma tentativa fracassada de demonstrar o último teorema de Fermat. Mas o que provavelmente torna esse enigma mais interessante é o fato de que ele parte de uma equação que aprendemos na escola e que muitos guardam na memória por anos e anos. É essa aqui: x² mais y² igual a z². Sim, estamos falando do Teorema de Pitágoras, aquele que diz que em todo triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Se a gente parar para pensar, dá para encontrar outros números inteiros que podem substituir o x, o y e o z, e mesmo assim resolver a equação. Para ficar no exemplo clássico, 3² mais 4² igual a 5². 3² que é igual a 9, mais 4² que é 16, é igual a 5², que é 25. Mas o que aconteceria se a gente mudasse o expoente e em vez de 2 colocasse um 3, ou um 4, ou um 5, ou um 532, tanto faz? Resumindo, o que aconteceria se a gente colocasse qualquer outro número inteiro positivo, ou n, no expoente? Fermat disse que por mais que a gente busque, nunca vamos encontrar uma solução. De acordo com o último teorema do matemático, a igualdade não se configura quando o expoente n é maior do que 2. O próprio Fermat conseguiu provar isso no caso em que n é igual a 4. Logo vieram outros matemáticos famosos como o suíço Leonhard Euler, que comprovou a teoria para quando n for igual a 3. É claro que ainda ficou faltando uma quantidade infinita de números e não faria sentido ir testando um por um. Faltava mesmo uma prova matemática absoluta que se aplicasse a qualquer valor possível de n. É aqui que entra o matemático britânico Andrew Wiles. Wiles conheceu o teorema de Fermat quando tinha apenas 10 anos e já com essa idade passou a sonhar em resolvê-lo. Depois que virou matemático, no entanto, Wiles não se dedicou a estudar apenas o teorema dos sonhos de criança. A história já tinha mostrado que era possível passar anos fazendo tentativas sem que se conseguisse chegar a uma solução. Mas em meados dos anos 80, ele decidiu embarcar em um projeto secreto e solitário para resolver o enigma. Essa missão acabaria tomando 7 anos da vida dele, período em que só a mulher de Wiles sabia o que ele fazia naquele sótão de Nova Jersey, nos Estados Unidos. Em 1993, o matemático revelou ao mundo durante uma conferência que havia chegado à prova matemática do último teorema de Fermat. Pelo menos era isso que ele pensava. Na verdade, ele descobriu 2 meses depois que a prova tinha um erro. A notícia foi devastadora e fez Wiles trabalhar ainda mais, de forma frenética e estressante.
Um ano depois, ele finalmente conseguiu pôr um fim a esse mítico desafio matemático. A comprovação de Wiles exigiu o desenvolvimento de novas ferramentas matemáticas e se baseou em trabalhos de outros acadêmicos. Fez, inclusive, a ligação entre conceitos que ninguém imaginava que pudessem estar vinculados. Para entrar em detalhes sobre a prova matemática em si, seria preciso explicar cada uma dessas peças, o que requer anos de conhecimento especializado. Mas só para a gente ter uma ínfima ideia, um dos conceitos chaves por trás da demonstração são as curvas elípticas, que não são nem curvas nem elipses. O que dá para dizer é que em 2016, Wiles recebeu o Prêmio Abel, também chamado de Nobel da Matemática, por sua impressionante demonstração do último teorema de Fermat. A solução do enigma proporcionou diversos avanços teóricos, além de ter aplicações no campo da criptografia e na teoria dos códigos. O que nunca saberemos é se a solução de Wiles é a mesma que Fermat não escreveu naquela margem de seu livro. Wiles acredita que não, que seria impossível chegar a uma demonstração como a dele antes do século XX. E como essa solução histórica usou elementos do trabalho de muitos matemáticos, vou deixar vocês agora com a lista de nomes do jeitinho que ela apareceu no documentário O Último Teorema de Fermat da BBC, que eu recomendo muito para todos que queiram se aprofundar nesse tema fascinante.